pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E agora a gente tem nome, Pode Voar. Tem um mega significado para mim. Afinal de contas, a gente está aqui para trazer mais liberdade, não só para a gente mesmo, mas para quem está nos assistindo, principalmente para mulheres. E hoje eu estou aqui com um episódio muito especial e uma convidada mais que maravilhosa, a Ju. A Ju, ela é terapeuta comportamental, mas ela também é analista corporal. E eu conheci ela através da Renata, que trabalha com parte de conhecimento, de imagem, né? Da imagem que a gente quer trazer pra gente. E a Ju foi sensacional nesse meu setor de vida, sabe? Nesse meu episódio de vida. Ju, seja muito bem-vinda ao nosso episódio aqui no podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui. Interessante. Ju, conta um pouquinho para quem tem essa dúvida, né? O que seria neuroterapia, analista corporal, o que você trabalha hoje? O analista corporal é o profissional que vai analisar o padrão de comportamento de uma pessoa através do formato do corpo dela. Então, através do formato do corpo de uma pessoa, nós conseguimos determinar como a mente dela funciona e como ela funciona no mundo, nas relações, nas decisões, né? E já a terapia comportamental é a mentoria que eu faço para ajudar as pessoas a usarem essas habilidades, que às vezes elas não sabem que têm, para resolver os problemas da própria vida. Então, basicamente, é juntar esses dois conhecimentos. E falando de terapia comportamental, da neurociência, é trabalhar os potenciais, né, que nossa mente tem para criar a nossa própria realidade e mudar aquilo que traumatizou e fez mal. Então, trabalho também com reprogramação mental. Então, vamos identificar um problema, vamos encontrar a fonte, reprogramar isso para que isso não atrapalhe mais a sua vida daqui para frente. Então, legal. Legal. Isso é muito bacana. A gente vai fazer aqui um episódio um pouco diferente, porque a gente vai ter a dinâmica, né, de pintar as taças. Eu e a Ju, a gente vai aqui usar todos os nossos dotes e, né, o nosso super talento como pintoras. Pintoras que fala? Acho que é, né? Artistas. Uhum. E a gente vai pintar as taças. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui sobre diversos temas. E já logo de cara, a gente fez uma gravaçãozinha de uma trend e foi muito legal, porque a Ju já pegou na minha fala uma crença, né, Ju? Sim. Então, eu queria até trazer esse tema já pra gente iniciar, que é sobre como a gente interpreta que é uma crença ou não. Quando que a gente interpreta? Por exemplo, eu falei aqui que eu não gosto de falar sobre as minhas conquistas com as outras pessoas, porque hoje eu entendo que nem todo mundo tá torcendo por mim. Eu era uma pessoa que eu contava tudo. Nossa, é bem líquida, tá? Ok. Sim, só pra você saber. Só pra saber, nós viemos de blusa branca. É, blusa clara. Maravilhosa. Então, eu contava tudo pra todo mundo. Tudo. Literalmente, tudo. Eu era muito aberta. E aí, aos pouquinhos, meu marido, ele não gostava muito disso. Enfim, ele tem uma criação e uma forma de lidar, assim, com as pessoas, com as suas conquistas, de uma maneira bem introspectiva, né? Bem diferente de mim. E eu não entendia isso. Eu falava, não, que isso? Eu tenho que vibrar isso que eu tô conquistando. Eu tenho que contar para as pessoas isso que eu tô conquistando. Mas, enfim, hoje em dia eu já não acredito mais nisso, que eu tenho que contar para todo mundo. O que você tem para dizer sobre isso? Eu falei para você que isso é uma crença limitante, né? Uhum. Dentro da crença, tem um trauma instalado. Então, você tem uma necessidade de falar, que está no seu padrão de funcionamento. Talvez o seu marido tenha uma necessidade de segurar, né? Uhum. Cada pessoa tem um padrão de funcionamento. Sim. Mas a necessidade de falar tudo para todo mundo é uma ferida emocional. Então, por que eu preciso falar tudo para todo mundo o tempo todo? Ai, que medo. Porque, né, em algum momento, quando você fazia isso, você tinha uma necessidade de aprovação.
uma necessidade de ser vista, de ser amada. Então, você estava sempre trazendo tudo à tona. Mas aí, quando você decide que, não, eu não tenho mais que falar tudo para todo mundo, a gente vê que teve uma crença instalada por conta de um trauma. Muito provavelmente, coisas que você falou foram usadas contra você. Ou, de alguma forma, as pessoas não te acolheram como você gostaria. E aí você sentiu que, poxa, não é tão legal falar. Então, eu não posso mais falar tudo para todo mundo. Ou talvez paro de falar para todo mundo. E aí se fecha. Então, respeitando o padrão de funcionamento, o ideal é que você tenha alguém de confiança para poder falar e contar suas conquistas. Porque tem pessoas que precisam disso, né? E já tem pessoas que precisam guardar tudo. Então, eu acho que a primícia é entender como você funciona para você entregar aquilo que você precisa. E aí, esse que é o ponto. Às vezes, o maridão gosta de falar, o outro não gosta de falar. Às vezes, a pessoa gosta de receber gente em casa, o outro já não gosta. E aí, a gente quer colocar o outro na nossa caixa. E esse é o perigo. Então, mas aí nesse caso mesmo, eu acho que nem tem a ver tanto com o marido. Porque essa crença, eu acho que não veio por conta dele. Ou pelas falas dele. Eu acho que tem a ver As experiências? com as experiências mesmo. Até você falando agora, meio que veio na minha cabeça aqui. Algumas falas minhas de conquistas, por exemplo, meu carro, eu quero um carro melhor, ou algo do tipo. Não foi bem recebida? Ser recebida de uma maneira assim, nossa, mas você tá snob, hein? Tá se achando? Nossa, mas será que esse carro não tá bom? Sabe? Ou esse carro vai te levar para o mesmo lugar que qualquer outro carro mais barato. Exato. Assim. Então, mas aí que acontece? Isso dentro da análise corporal nós chamamos de ambientes favoráveis e desfavoráveis. Então, é muito difícil você crescer e se expandir num ambiente, por exemplo, onde você adoeceu. Então, quando eu começo a crescer, expandir minha consciência, melhorar, entender o que é bom para mim, usar um pouco da minha ambição para conquistar meus sonhos. Mas eu vim de um lugar onde as crenças daquelas pessoas eram um pouco limitadas. O importante é pagar as contas, o importante é ter onde morar, o importante é ter o que comer e vestir, só para o básico, né? Ali o instinto de sobrevivência, sem luxo. E conforme você vai crescendo e elevando sua consciência, você vai fazendo mais dinheiro, porque é assim que funciona a vida. E aí, se você cresce muito, isso vai fazendo com que o quê? Você tenha que se afastar das suas pessoas de origem. E aí, no caso do padrão de funcionamento, quem tem a ferida emocional do abandono, por exemplo, tem essa dificuldade. Porque se eu crescer muito, se eu fizer muito dinheiro, se eu andar no carro de luxo, de quem que eu vou estar me afastando? Então, eu não quero me afastar dessas pessoas, porque eu não quero sentir a ferida emocional do abandono. Sentir que eu estou abandonando a minha história, as minhas pessoas. É quando as pessoas travam. Caramba. Porque aí ela ouve a opinião, ouve... Às vezes você não precisa nem ouvir. Às vezes, que nem você falou, eu chego pra você e falo, nossa, eu comprei um super carro e tal. O seu brilho some. E aí, você faz uma leitura de... Nossa, estou decepcionando quem eu amo porque eu estou crescendo. Nossa, pronto, exatamente. aí eu decido que eu não quero mais crescer. Ou então eu paro de falar que estou crescendo. E é um perigo. Deixa quietinho aqui. Aí se instala uma crença limitante que eu penso que... se eu falar o que eu estou conquistando, ou vai dar errado, ou as pessoas não vão me amar, ou vão me criticar. Então, aí eu começo... O que é a crença? Quando ela é um problema? Quando ela me limita. Por exemplo, eu não posso, então, comemorar as minhas conquistas, porque você vai achar que eu estou me achando? Opa! Se a sua opinião sobre o que eu estou fazendo é mais importante do que comemorar as minhas conquistas, aí a gente tem um problema com a crença limitante. Entendi. É mais ou menos isso. Nossa, você falou do rosto, né? Da forma facial da pessoa. Sim. Às vezes, receber é muito nítido, assim. E eu sou uma pessoa que eu tenho esse feeling, né? Muito forte de como a pessoa está recebendo ou como a pessoa... Não, o que a pessoa está sentindo ali. E na maioria das vezes eu já li toda a feição da pessoa, o que a pessoa está pensando e tudo mais. Aí eu tento relevar, eu tento, não vou levar isso pro coração e tudo mais. Mas agora, pensando de uma forma prática, como, né? Eu posso perguntar por mim mesma, mas como que uma pessoa que está passando por isso, que se percebe nessa situação limitante, como que ela pode fazer de maneira prática para
talvez na hora ali já repreender essa crença, já, né, sai daqui, sabe? Primeiro, para resolver qualquer problema, eu preciso identificar que eu tenho um problema. Tá. Tem uma coisa, eu vou falar uma coisa que parece que não faz sentido, tá, gente? Mas é assim, eu só tenho um problema quando eu não sei que eu tenho um problema. Sim. Depois que eu descubro que eu tenho um problema, não tenho mais um problema, porque agora eu tenho vários caminhos de solução. Então, enquanto eu estou em uma situação que está me afetando, mas eu não tenho consciência disso, eu tenho um problema. Porque aquilo está me afetando e eu não sei onde está, entendeu? Sim. A partir do momento que eu identifico que eu tenho um problema, eu vou ter vários caminhos de solução. Mas qual que é o nosso mecanismo de defesa? Eu quero fingir que eu não tenho um problema. Eu quero ignorar, porque a nossa mente já é preparada para isso. Se eu descobrir que eu tenho um problema, eu vou ter que resolver. Uhum. E E às isso vezes- vai me causar talvez alguma dor. Às vezes nós não queremos resolver, entendeu? Porque resolver pode implicar em ter que vivenciar uma ferida que eu não tô afim. Uhum. Às vezes, que é aquilo que eu te falei. Às vezes eu vou contrariar alguém que eu amo. Às vezes eu vou decepcionar. Às vezes eu vou ter que me afastar. Então, a gente vai evitando olhar ali para os problemas. É um perigo, né? Mas, assim, é um mecanismo de defesa e, ao mesmo tempo, a única forma para você se liberar de alguma coisa é você primeiro reconhecer que tem aquilo. Só. Não tem como. A pessoa tem que querer. Tem que querer. Então, se você... Identifiquei que tem um problema, aí eu tomo a decisão de vou resolver. Aí, só depois que a gente vai pro como vou resolver. Mas as pessoas, elas querem saber o como antes de entender, ter percepção, os porquês. E isso é o que faz com que muitas pessoas não consigam resolver os próprios problemas. Elas, por que isso aconteceu comigo? O que eu faço para resolver? Antes de ter o entendimento do que é, por quê, o que eu faço com isso para depois vir para os comos, né? Como que eu vou resolvendo aquilo ali. Então, é interessante quando essa fuga... Que todo mundo faz essa fuga. Pra pessoa chegar nesse nível, assim, você acha que tem que estar sentindo muita dor? Ou você percebe, assim, que as pessoas hoje estão um pouquinho mais conscientes da necessidade de uma saúde mental melhor, ou coisa do tipo? Porque tá muito em alta, né? Saúde mental, de certa forma, a gente consegue ver, assim, nossa, tá na mídia, as pessoas estão falando muito sobre burnout, sobre crise de ansiedade Sim. e tal. Mas eu ainda percebo, mas pode ser minha percepção, e aí você pode me trazer a sua percepção também, ou a sua... mais assertivo, né? Que a pessoa, ela só busca essa ajuda, tipo, só quer mudar realmente quando a dor já tá, tipo, demais. Ou não. Eu vou falar uma coisa que talvez seja polêmica. Tá. As pessoas só buscam ajuda e querem mudar quando algo ou alguém está ameaçando sair da vida dela. São poucos os que procuram ajuda porque se percebe e fala, eu preciso de ajuda. Às vezes é um colega de trabalho que olha e fala assim, cara, tu não tá bem. Às vezes é o marido ou a mulher que fala, se você não procurar ajuda, eu vou te deixar. Se você não resolver isso, eu não vou ficar mais aqui com você. Não quero mais essa sociedade. Aí, quando as pessoas olham que estão perdendo coisas, pessoas, posição, elas procuram ajuda. E tem aquelas que, quando chega no limite... Não é que ela procura ajuda, ela é praticamente empurrada para a ajuda, né? É praticamente empurrada. Porque, na verdade, o estresse, né? Essa que você falou, saúde mental e tal. Estamos falando disso. Estamos identificando o problema. Mas pouca gente está falando do caminho de solução. Tratando. Então, uma coisa que eu já falei para vocês em conversas nossas, assim... Todo mundo fica aí falando de relacionamento abusivo, de narcisista e um monte de coisa. E aí, nós temos esse monte de informação solta. E aí, todo mundo começa a olhar para alguém e fala... Nossa, minha irmã é narcisista, minha mãe, não sei o quê. Sem diagnóstico. Então, isso é um perigo. É bom todo mundo ouvir, saber, né, estar atento, estar alerta. Mas, ao mesmo tempo, assim... Busquem um profissional para identificar os seus padrões... As questões nas suas relações,
na sua própria vida. Porque senão a gente pega recortes por aí, eu olho e falo assim, a Aline é narcisista, entendeu? E aí eu fico com isso e eu assumo isso como real e paro de olhar. O meu trabalho consiste muito em você ser 100% responsável. Você tem que ser 100% responsável. As pessoas são do mal às vezes? Claro, as pessoas são do mal. Mas nós também somos às vezes. E muitas vezes a gente quer contar a nossa história de vítima, sem olhar pra dentro de nós mesmos e falar assim, ok, isso aqui também é minha responsabilidade. Também fui eu que dei espaço para isso acontecer. Todo mundo precisa de apoio emocional em algum momento da vida. Mas pouca gente admite isso. Então, eu acho que estamos no caminho certo, mas eu gostaria que as pessoas buscassem ajuda emocional antes de surtar. Antes de alguém cobrar isso de você, entendeu? Eu me lembro que quando eu procurei terapia, e foi quebrar uma crença, né? No meu caso, porque para minha família, nós somos cristãos, então tudo quem tem que resolver é Deus, né? Então, foi meio que eu pulei um pouco esse conceito de tudo ser Deus. Eu achava que algumas coisas eram... Sim, responsabilidade nossa. Eu fui muito criticada em um momento da minha vida. Lá eu tinha em torno de uns 18 anos. A minha mãe teve síndrome do pânico. Ela teve síndrome do ninho vazio. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Então, a minha mãe, ela teve uma crise existencial como se ela voltasse no tempo, assim. Então, ela me chamava e me tratava como se eu tivesse 6, 9 anos. E eu já tinha 18. Aí ela falava... Meus pais são separados. Eu tenho 38 anos. Meus pais são separados há 36 anos. A minha mãe falava do meu pai como se ele ainda fosse marido dela, na época. Então, ela acordava chamando meu pai. Umas coisas assim. E depois vocês pesquisem. A síndrome do ninho vazio. Então, quando todos os filhos vão embora e a pessoa se vê só ali. E ela teve uma pessoa que sofreu muito e tal. E ela teve esse momento depressivo. E eu lembro de levar a minha mãe pro psiquiatra, e ela ter que tomar remédio. E foi meio que uma briga, assim, surreal com a minha família toda cristã, porque eu fazia ali o que o psiquiatra estava falando e algumas tias, algumas pessoas falavam: a Juliana tá sendo do mal com a mãe, ela não tem paciência, alguma coisa assim, porque eu tinha um conceito de que se eu ficasse alimentando aquilo, eu tinha que fazer com que a minha mãe pudesse voltar a ser uma pessoa autossuficiente. Olhar pro real hoje, né? E porque minha mãe sempre foi uma mulher muito, muito resolvida, sabe? E era triste ver ela tão dependente e tudo mais. E aí, eu ia nas sessões com a psiquiatra e ela falava: não, você tá certa, incentivar sua mãe a ser independente novamente e tudo mais. E eu fui muito criticada com isso, porque... pessoal da igreja, né, na época. Não, vamos orar que isso é coisa do diabo, não sei o quê. Mas a gente tem que orar. Sim. Mas nós temos também que... agir. Fazer a nossa parte, que é o que eu falei da nossa responsabilidade. Então, foi uma época bem turbulenta para mim. A minha mãe, ela tinha as crises durante a noite. E eu lembro de passar ficar em torno de 14, 15 dias sem dormir. E eu fiquei na casa de uma tia minha, e eu, minha tia e minhas primas fazíamos revezamento para ficar com a minha mãe durante a noite, porque ela não dormia. E ela queria sair da casa, a gente tinha que esconder a chave. Foi uma coisa assim, sabe? Surreal. E as pessoas que nos criticam, elas não estão lá no processo, sabe? Então, minhas primas... Meu Deus, gente. Inclusive, eu lembro disso, eu quero até agradecer a Elisa, a Tati, a Tia Nai, que foi assim... Elas passavam a noite comigo, cuidando da minha mãe, como se ela fosse um bebê, literalmente. Elas doaram o tempo, o espaço da casa delas para me ajudar a cuidar da minha mãe. E aí, as pessoas que não fazem nada a respeito, ou que não sabem de fato o que está acontecendo, acham que podem dar uma opinião. Por que eu entrei nesse assunto? Porque, naquele momento, quando eu vi minha mãe daquela forma, eu falei... A saúde mental importa. Muito. Porque uma mulher que era totalmente independente, que criou 3 filhas sozinha, que fez de tudo para cuidar da gente, proteger a gente, tá naquela situação. Eu falei, gente, a nossa mente é muito poderosa, muito doida. E aí, depois, quando eu me divorciei, eu fui procurar ajuda. Eu não tava mal, tá? Vou falar isso aqui até feio. Eu não tava mal. Mas eu falei, eu vou buscar ajuda
porque eu não quero daqui 10, 15 anos ter um surto psicótico igual a minha mãe teve. Foi por isso que eu fui buscar terapia, por exemplo. Entendi. Então, eu comecei a fazer terapia pós-divórcio, mesmo sabendo que era a decisão certa, que era aquilo que eu queria. E que eu estava bem com a decisão, mas eu fui, porque eu tinha 2 filhos. E eu falei assim, eu não quero daqui 10 anos tá vivendo conflitos de coisas que eu não quis ver agora. Então, eu fui antes de ter o surto psicótico, tá? E na terapia, você percebeu alguma coisa assim que estava escondido, que você não estava querendo olhar? Até hoje eu descubro. Eu faço terapia até hoje. Né? Minha terapeuta maravilhosa, Nancy, se você estiver vendo. Porque, assim, eu fui levar um problema que era, não quero surtar igual a minha mãe. E terapia tem muito disso, né? Você acha que você vai ver uma coisa e depois você vê que você tem mais um monte de problema. E aí, ela foi me apresentando muitos problemas que eu precisava olhar para aquilo. Então, foi muito legal. Foi uma fase muito legal de autoconhecimento e tudo. Mas trabalhar com a saúde... O padrão de comportamento, desenvolvimento humano, não veio por conta dessa decisão de fazer terapia. Ela veio da primeira demissão que eu tive na vida, porque eu nunca tinha sido demitida. Então, eu que pedia para sair, eu trocava de emprego, eu que escolhia. E aí, eu me dediquei muito a um trabalho que eu amava muito. Até hoje, eu olho com muito orgulho para esse trabalho. E eu fui demitida. E eu achei aquele um nível de injustiça, assim, né? Na época que a gente tava aquele nível de vítima, né? E eu trabalhava já há 12 anos na área da saúde. E eu trabalhava com atendimento, né? Era líder de equipe. E eu falei assim, e agora? O que eu quero fazer? Eu quero mudar de área. Eu não queria voltar. Eu falei, eu quero fazer algo diferente. Quem sou eu fora disso que eu domino? Foi o primeiro movimento que eu fiz para fazer algo de diferente. E aí, o que aconteceu? Foi quando eu descobri a análise corporal. Então, eu fiz minha análise corporal. Falei, cara, isso é surreal. Isso é bruxaria. É bruxaria, gente. Pra quem não conhece... Isso daí eu fui passar com ela e eu sou analista comportamental. Então, eu falei assim, vai ser mais um disque da vida. Eu vou conhecer um pouco mais sobre o meu comportamento e tudo mais, tal, e fechou. Aí, segue a Ju, começa a falar, olha, olho seu... Um olho seu é um pouquinho mais aqui, levantadinho, o outro é mais abaixado. Eu falei, uma parte do meu rosto é totalmente diferente do outro. Isso até me incomoda um pouco, tal. E aí, ela começou a explicar o porquê de cada parte do meu corpo ser diferente. E eu tipo, não é possível. Ela contava umas coisas, falava umas coisas assim pra mim, não é possível. Então, Aline, é porque tal coisa tá dizendo que você tem isso daqui do seu pai, isso daqui da sua mãe. Então tá, né? Mas assim, meio que na hora, eu interpretei meio tipo, mano... Alguém fez fofoca. O que essa mulher já sabia de mim, que veio aqui me contar? Mas é muito louco, né? A análise corporal, eu falo que o nosso corpo é fofoqueiro, na verdade, assim. O formato do seu corpo te denuncia para um analista corporal, por exemplo. Através do formato do corpo de alguém, nós conseguimos identificar todos os traumas que ela viveu ali dos 0 aos 7 anos dela. E aí você deu risada da história do olho, né? Nós chamamos de lateralidade. Então, quando um olho é muito diferente do outro, ou tem uma expressão muito diferente do outro, a gente entende, já olhando ali, que essa pessoa tem uma discrepância na relação dela com o pai ou com a mãe. Eu tenho aqui, você olha completamente diferente. Nada, olha o rosto. nada. Não, mas o analista ele vai ver isso. E aí, dependendo de qual é o olho, você sabe com quem que é o conflito, né? Então, é interessante. As pessoas, quando é indicação, por exemplo, acontece muito. A pessoa liga ou manda um áudio para outro e fala assim, você falou da minha vida pra ela? Não, eu não falei nada. Não falei nada, gata. O seu corpo que conta ali a sua história. Foi muito legal. Foi um divisor de águas para mim. Quando eu passei pela minha análise corporal... tudo que a moça falou sobre mim, eu falei, cara, eu sou essa pessoa. E tinha coisas que eu nunca havia dito pra ninguém. Eu falei, nossa, que legal, isso é transformador. E aí, eu fui fazer o curso e depois, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que mulheres que passaram pelo que eu passei falando de divórcio,
não só de divórcio, outras coisas, elas cometiam alguns erros que acabavam piorando as relações e os problemas que elas tinham. E eu comecei a usar esse conhecimento para ajudar essas mulheres, né? Então, eu até tinha criado uma imersão que se chamava Sobrevivi para Contar. Que eu compartilhei com elas os erros que eu cometi e as coisas que eu fiz certo que me trouxeram resultados. E como que o padrão de funcionamento afeta ali na hora dessa tomada de decisão de uma separação ou de sair de uma relação abusiva. E como você poderia usar isso a seu favor. E o porquê que nós fazemos algumas coisas, o porquê que nós não fazemos algumas. Então, quem já passou por um divórcio vai entender isso que eu tô falando. É um mecanismo de defesa, é isso que as pessoas não sabem. Todo o estresse que você passa pós-divórcio, tudo que você faz, ou escândalo, ou reclamação, ou fala que é por conta dos filhos, quando na verdade é algo que você quer fazer, que você precisa. Então, tudo isso as pessoas não sabem que são gatilhos mentais que estão te levando ali pro precipício. Então, eu compartilhei com algumas mulheres, se você fizer isso, você vai ter esse resultado. Cuidado, se você fizer isso aqui, você vai desmoronar, não só com a sua saúde mental, mas também com a dos seus filhos. Porque aí eu consegui incluir esse conhecimento de como, né, formam os 5 traços de caráter nas pessoas. Então, quando você se separa e tem filhos menores de 7 anos, todo aquele ambiente, tudo que você faz, tudo que você fala perto dos seus filhos, está formando o caráter deles. Está formando a percepção deles sobre a vida, sobre o relacionamento, sobre o pai. Então, eu fui muito para essa vertente de cuidado com o que você fala do pai e do seu filho, para o seu filho. Porque ele é metade... Porque os nossos filhos, eles precisam ter o direito de amar os pais. E o pai que ele vai ser para o filho não tem a ver com marido que ele foi para você. E as mulheres têm muita dificuldade de entender isso, de separar, né? Então, aí aquela raivinha, aquele ranço que tem do homem e mulher, né? Ali do casal, acaba sendo transferido para a criança. Só que isso vai interferir. Isso vai interferir no padrão de comportamento dessa criança. Da criança que consegue falar sobre os sonhos, da criança que consegue se arriscar, do adulto que vai lá e vai ter coragem de empreender, vai ter coragem de dizer não. Tudo isso está sendo pautado ali do 0 aos 7 anos de idade. Então, tudo que você faz e fala perto dessa criança vai determinar como ele vai funcionar daqui 10, 15 anos. E a gente não sabe disso, ninguém sabe disso. E aí, o que acontece? Eu tô estressada com você porque eu tô me separando. E aí, pronto, o mundo cai ao redor dessa criança e ela entra em conflitos que a gente não tem nem noção que tá acontecendo ali. Então, eu falei que eu errei algumas coisas, acertei em outras para poder hoje ajudar mulheres a não cometerem os mesmos erros e agirem de forma mais leal com elas e com os filhos, sabe? Porque acho que se trata um pouco ali de lealdade. Olha a taça da Aline. E olha a minha taça. Vê se tem condições uma coisa dessa. Não, mas eu tô aqui, né, numa minúcia aqui. Parece que eu estou na 3ª série. Olha isso aqui. Tá super chique. Tá vendo? Cara. Olha aqui. Tá A Aline é romântica. Olha isso aqui. Eu sou muito romântica. Tá vendo, Renata? Você fala que você não vê minha oralidade. Aqui, ó. Eu tô um sonho de verão. E a Aline super toda romântica. colorida. Toda colorida e delicada. Ok. Ó, o que foi isso aqui que a gente fez? A comparação, você viu? A ferida emocional da comparação. O seu tá melhor do que o meu. É mais ou menos assim, né? Então, mas isso que é legal, né? Hoje eu percebo... Eu também fiz vários cursos, tudo mais. Mas hoje eu percebo que eu tô muito mais consciente pro que eu tô falando, o que eu estou fazendo. Então, às vezes, assim, eu até fiz. Eu faço, por exemplo, igual você falou agora, você fez essa comparação, ou você se colocou de uma maneira, talvez, para baixo. Às vezes não, né? Muitas vezes eu faço, e aí eu já, tipo, não, peraí, por que eu tô fazendo isso? Qual que é a razão de eu estar me colocando tão para baixo? Ou, até mesmo com os meus filhos, assim, às vezes eu tratei eles um pouco mais rígida, um pouco mais grosseiro, coisa do tipo. Aí depois eu dou uma saidinha, assim, do ambiente, eu tipo, não, deixa eu ver aqui o porquê que eu tive que colocar o meu filho numa situação dessa, se sentir dessa forma, sendo que eu só queria corrigir ou só queria ensinar alguma coisa. Você consegue identificar o porquê já hoje?
Às vezes, eu consigo identificar que, em alguns momentos, né? A minha criança não teve a oportunidade de gritar do jeito que meu filho gritou. E aí, eu fico... Tipo assim, quem é você? Quem você pensa que é? Pra poder gritar assim, livremente. Não vai gritar. Né? Eu não pude gritar, então não vai gritar. E em alguns momentos... Aí, eu não sei, tá? Você pode me corrigir se por acaso tiver outra interpretação. Eu percebo que é a cobrança de ser a mãe perfeita. Então, se os meus filhos estão se comportando de uma maneira que eu interpreto que não é perfeito, eu entro nessa vibe, tipo, controladora, e aí eu perco o meu controle. Aí nós voltamos pro raciocínio do começo. Lembra que eu te falei? A necessidade da aprovação alheia. Exato. Por que os meus filhos têm que ser perfeitos? O que vão dizer dos meus filhos? Tem muito a ver com isso. E sabe que uma coisa legal, traçando esse paralelo de como foi esse meu movimento indo para análise corporal? O meu filho, ele... Sempre que ele encontra alguém, ele fala assim... Nossa, depois que a minha mãe fez o Corpo Explica, ela é outra mãe. Ela é... Nossa, se tornou outra pessoa. No começo eu ficava magoada. Eu falava, nossa... Eu era uma mãe horrível, né? Eu acho que eu era uma mãe horrível. E aí eu olho pra trás, realmente, eu era aquela mulher que tava sempre gritando, reclamando, e colocava de castigo, e dava uma sentada. Só que quando eu comecei a entender qual que era o reflexo disso na vida dos meus filhos, eu comecei a melhorar com o que eu havia aprendido. E toda vez que meu filho tem a oportunidade, ele fala pra alguém, nossa, minha mãe mudou completamente. Hoje eu já olho e falo assim, legal, ele tá achando isso legal. Eu já não ia pra aquela sensação de estou sendo criticada. Então, o medo da crítica faz com que a gente exija demais. Não só dos filhos, né? Do filho, do marido, do funcionário, tudo. Porque precisa estar tudo perfeito, precisa estar tudo em ordem, eu preciso ser a Mulher Maravilha, né? Que não existe. Então, existe uma linha bem tênue entre ser a mulher forte e a mulher controladora. Então, acaba sendo... As duas acabam ficando ali bem lado a lado, que se você não tomar cuidado, ao invés de você ser... uma mulher forte, que decide, que faz as coisas acontecerem, você se tornar autoritária, mandona. Eu percebo que eu tenho essa tendência de ser... traço rígido, controladora, sim. Eu quero tudo perfeito e as crianças têm que sorrir de maneira perfeita, e as crianças têm que se movimentar de maneira perfeita. E assim, se eu não tivesse, talvez, entrado, né? É porque eu comecei a fazer terapia... Olha só, Ju, eu tive um feedback em casa... E eu acho que, dependendo dos parceiros, assim, que a gente tem na vida... Eles podem ajudar a gente ou não, né? Mas, eu dou graças a Deus, porque teve um dia que eu tava muito brava, muito brava. A Rebeca me avisou que ela tinha um trabalho... Sabe aquele meme que tem? A criança chegando, tipo, meia-noite no domingo... Falando que tem que levar uma cartolina de manhã pra escola. A Rebeca chegou pra mim e falou... mestres isso, né? Então... A Rebeca chega pra mim e fala assim... Mamãe, eu tenho tal trabalho pra entregar amanhã. E aí, eu fui... Como sempre, tinha que ser o trabalho perfeito. Tinha que ser tudo perfeito. Tinha que ser tudo entregue de maneira maravilhosa. E aí, eu fui e... Peguei as coisas pra fazer o trabalho dela. Só que eu sempre fui, Ju... Sempre fui muito desorganizada. Muito. Minha casa era... Sei lá, assim, eu não sei nem explicar o que era minha casa. Minha casa era um caos. Esse não é o lado bom de fazer dinheiro? Você não precisa se preocupar com isso. Graças a Deus. Viu? Olha, tá um bom motivo Deus. para quem tem a crença limitante de que voar é um perigo, né? Ficar, ser bem-sucedido e tudo mais. Por exemplo, se você é uma pessoa que não tem muito no seu padrão de funcionamento, o planejamento e a organização, o dinheiro vai resolver esse problema pra você, entendeu? Então, Exatamente. às vezes a gente precisa graças a Deus. Graças a Deus, poder pagar alguém para fazer isso que eu não sou tão bom, entendeu? Eu teria que pagar alguém para pintar a taça. Mas pra brincar tá bom, não tá? É legal, é divertido brincar disso. É divertido se a gente não estivesse sendo filmada. Olha lá, ó, a rígida. É de propósito. Quando você fala que a sua casa era muito bagunçada, falando de rígida, quem tá entendendo? Rígida é um traço de caráter, tá, gente? Que é perfeccionista. Todo mundo tem esse traço, só que tem gente que tem mais. Eu e a Aline temos bastante. Temos bastante. Quando você fala da casa bagunçada,
Era bagunçada segundo a opinião de quem? Geral. Não, era muito bagunçado. Não, sim, mas segundo a opinião de... Lembrando da crença? Ah, tá. Onde nasceu isso? Minha sogra. Não, mas você foi pra sogra depois de uma certa idade. Lembra Não, que... mas antes eu não ligava. Ah, Entendeu? a opinião da sogra era importante. Era importante, Entendi. claro. Ela Por me quê? ensinou muita coisa. Ela te ensinou muita coisa, mas quando a gente se preocupa muito com a opinião da sogra, aí tá aquela necessidade de ser aprovada. É, mas eu acho que tá, sim, ligado até... Porque, assim, se a minha sogra entregava pro meu marido uma casa confortável, uma casa arrumadinha. Uhum. E aí, tu sabe como é que eu sou, né? Sou super bem casada e quero estar sempre. E aí você queria atender a expectativa. E aí, eu queria atender as expectativas. Só que nessa época ainda, eu não conseguia ter... Não entendia onde estava o problema. Então, eu... Aí você tinha um problema. Exato. E aí, eu berrei nesse dia. Eu falei, eu dei um berro com a Rebeca, assim. Eu lembro de depois refazer essa cena em psicanálise. E quando eu revivi essa cena, eu fiquei até assustada com a forma como eu falei com a Rebeca. Porque eu devo ter assustado muito ela. Ela devia ter o quê? Uns 5, 6 anos, por aí. E eu gritei muito com ela. E eu... Como assim? De novo? Onde tá essa tesoura? E não sei o que lá, porque eu não encontrava uma tesoura. Eu abria uma gaveta, tinha um monte de lixo. Abria outra gaveta, tinha um monte de bagunça. E eu não achava a tesoura. E aí, eu saí do quarto, tipo, deixei ela lá. E saí e fui pra cozinha espairecer. E o Daniel tava lá. E eu fui e falei assim pra ele. Meu, tá vendo como é fogo? E tal. Tipo assim, a culpa é da Rebeca. Que a Rebeca não guardou a tesoura no lugar certo. E aí, ele fez assim, não é a Rebeca. O problema aqui é você. Você não ensinou pra Rebeca como arrumar. Olha a bagunça da casa. A maior parte é sua. E aí, eu olhei, tipo, ao redor. E era mesmo? E era mesmo. E na hora, me doeu muito, assim. Foi uma dor muito, muito forte. E aí, eu fui atrás, conversei com a Rebeca, pedi perdão pra ela, né? Porque eu não devia ter gritado com ela daquele jeito. E fui atrás de terapia. E não só de terapia, eu fui atrás também de um curso de organizer. Fiz curso de personal organizer. Aprendi algumas técnicas super básicas, assim, super simples, que dá pra gente colocar no dia a dia e tornar a nossa vida um pouco mais leve. Mas, cara, acho que se eu não tivesse tido esse feedback doído. Vamos lá, você consegue fazer o paralelo que eu te falei no começo? De perder. Não, buscar ajuda porque ou alguém me cobrou ou eu estou prestes a perder algo. Total. Ou alguma coisa importante. Total, faz Então, todo você não tinha consciência da sua própria bagunça. Uhum. Até você ouvir a crítica da pessoa que você mais ama e olhar e falar, cara, eu tô fazendo tudo errado. Só que se ele não tiver... Por isso que eu falo, existem críticas que nós precisamos processar, peneirar e falar... Caraca, isso aqui é verdade? Que é o que eu te falei do 100% responsável. Eu tenho que ter responsabilidade. A minha responsabilidade sobre o que eu faço ou não faço. Então, é aquilo que eu te falei. Muitas vezes, nós buscamos ajuda porque alguém criticou, cobrou da gente uma postura. Não necessariamente... por amor próprio. Esse é o Faz muito perigo, sentido. entendeu? Porque às vezes você vai porque você não quer perder alguém, ou porque você quer ser aceita pela sogra, o marido, enfim. E aí, lá dentro do processo terapêutico, você descobre que precisa trabalhar o seu amor próprio, a sua autoestima, que é ela que tá detonando tudo. E entendeu? até um questionamento que eu tinha muito era tipo assim, caramba, a impressão que me dá é que eu não tinha o merecimento devido do conforto que eu poderia ter com a organização. Sim, mas aí tá dentro... Lembra que eu falei da ferida emocional do abandono? Aham. Entendam isso. Se eu tenho a ferida emocional do abandono, antes das pessoas te abandonar, você se abandona primeiro.
Esse que é o perigo, entendeu? O que acontece? Nós vamos lá e contamos a nossa história de vítima. Fulano me deixou na mão, eu tenho que fazer tudo sozinho, me abandonou no momento que eu mais precisava, eu estava doente, eu isso e aquilo. Mas essas pessoas só te abandonam porque você já faz isso primeiro. Então, por exemplo, você não era merecedora de ter o seu ambiente favorável para você, confortável para você, organizado para você, mas eu garanto que se alguém fosse na sua casa, você ia correr para guardar tudo. Tudo. Por quê? Passava a madrugada arrumando. Por quê? Porque o medo da crítica faz você fazer esse movimento. Mas, por exemplo, se eu sou criticada pela minha sogra, pelo meu marido, amigos, enfim, essa crítica só está acontecendo porque antes dela acontecer eu já me autocritico. Então, o nosso exterior é um reflexo do nosso interior, das nossas feridas emocionais. Então, quando ele falou pra você, isso aqui é um problema seu, olha como tá isso aqui. Que você olhou ao redor, você teve uma percepção de si mesmo de tipo... Mas aí bateu a outra dor, que é do rígido de... Putz, eu não sou boa o suficiente pra manter isso aqui organizado. Bateu nessa ferida. Foi aí que doeu pra você procurar ajuda. Foi. Porque se não tivesse batido aí... Talvez você ia olhar e falar assim, não quero saber, não sei o quê. Mas como isso, quando você olhou, você falou assim, não tô dando conta, não sou boa o suficiente para fazer isso aqui. Como que as outras mulheres fazem isso e eu não consigo fazer? Aí foi pra dor da comparação, da autocrítica, de não ser boa o suficiente. E aí, que é o que eu te falei, às vezes, eu estava falando isso ontem numa aula que eu dei pros meus clientes. Todas as pessoas que passam pela sua vida são personagens do seu enredo, do seu roteiro. Qual que é o nosso roteiro, Aline? Minha ferida emocional, os meus sentimentos, os meus pensamentos. Então, tudo que eu sinto, que eu penso acerca de mim mesma, está definindo os meus personagens e as minhas experiências. Então, uma pessoa, como eu te falei lá da demissão, aquela pessoa teve um problema comigo, pessoal, não era de trabalho, e ela me desligou. Só que ela não era uma vilã. Ela era só um personagem para trazer à tona algo que eu precisava curar em mim. Que é a percepção, você não é perfeita. Tem coisas que você precisa melhorar. E que se você não melhorar, você perde. A vida não é baseada em eu já fui boa um dia. Vou te falar a minha percepção. A vida não é baseada em já fui boa um dia. Você precisa continuar entregando resultados. Falando de demissão, tá, gente? Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender uma demissão. É porque a pessoa não gostava de mim, né? O discurso de vítima é esse, né? Fulano não gostava de mim, encrencou comigo, por isso que me demitiu, tava me perseguindo, não sei o quê. Eu não era puxa-saco. Ouça essas coisas que nós falamos, essas mentiras que nós contamos para nós mesmos, para não admitir o que de fato está acontecendo. Será que você não foi demitido porque você não entregou? Será que você não foi demitido porque você não fez o combinado, não atendeu as metas, as expectativas? Será que realmente é porque você é o alecrim dourado e tá todo mundo te perseguindo? Será que você não é uma pessoa, um ser difícil? Às vezes nós não paramos para pensar nisso. Mas precisa vir alguém, que é o que eu te falei, não são vilões. São personagens que aparecem para validar as nossas crenças. Então, alguém às vezes vai precisar vir e te ferir para você olhar e falar, eu preciso resolver isso aqui. E muitas vezes a gente olha e pensa, a pessoa foi muito maldosa comigo, não sei o quê. Não, você está sendo maldoso com você primeiro. Quando você se autocritica, não se acha bom o suficiente, quando você se abandona para fazer o que é melhor para o outro. Quer dizer, eu atendo todo mundo, faço tudo para todo mundo, mas eu não consigo deixar o meu quarto arrumado para que eu possa usufruir disso. Mas se alguém vier visitar minha casa, eu vou pôr o melhor lençol, o melhor... Isso tem a ver com o abandono. Então, eu me abandono primeiro. Mas pro outro, eu quero ser perfeito. Só que, né, no escondido... Então, pensando em trabalho, em relacionamentos... Tem horas que você não vai conseguir mais esconder suas falhas. Entendeu? Às vezes, a gente quer maquiar um monte de coisa... Mas vai chegar um determinado momento... Que quem convive com você vai falar... Essa é você. Olha aqui. Isso. Eu percebo que hoje eu consigo até
falar de uma maneira muito mais fácil sobre as minhas falhas. E às vezes eu acho que até demais. Não devia falar tanto das minhas falhas assim. Não entrega tanto ouro, hein? Mas, antes, eu lembro que quando eu ia falar algo, eu tinha que maquiar para evitar ao máximo que a pessoa descobrisse que eu era uma fraude naquilo, sabe? Ou que eu era... Enfim, eu tinha essa dor. Você tinha essa síndrome do impostor? Eu tinha, muito. Então, por exemplo, eu, sei lá, não consegui fazer uma apresentação. E eu não consigo até hoje. Eu odeio fazer. Só que eu não conseguia falar isso verbalmente. Eu não conseguia. Então, às vezes eu tinha que ficar ali com fone de ouvido, na frente do computador, olhando o tutorial para realmente eu conseguir fazer exatamente tal para poder entregar. Sendo que o meu colega, a pessoa que estava do meu lado, fazia aquilo com os pés nas costas. Mas eu não tinha coragem de falar que eu não conseguia. Então, eu acabava maquiando. Às vezes, eu inventava umas desculpas, assim, super esfarrapadas para não falar que eu não conseguia fazer. O caminho da vítima, né? Exatamente. E aí, agora... Nossa, é uma libertação assim, absurda. Quando você começa, tipo... Tá, isso daqui eu não sou boa. Não sou. Ó, fulano, você é muito melhor nisso. Você pode fazer isso aqui para mim? Essa é uma resposta que uma análise corporal traz, não é, Aline? É muito bom. Ó, no seu gráfico aqui, isso aqui tá abaixo de 12%. Quer dizer o quê? Ó, você não tem essa habilidade aqui. Então, não fica se matando. Coloca para outra pessoa. Põe outra pessoa para fazer. Ou se associa a pessoas que são melhor nisso do que você. E abrindo um paralelo que você falou na questão da mulher... o casal é muito isso. Quando um casal faz análise corporal, eu falo que a vida muda. Por quê? Nós somos um complemento. Porque às vezes o que eu não tenho, né? Eu falo, às vezes o que eu não tenho, o Maurício tem, o que o Maurício tem, eu não tenho. E nós nos complementamos. Mas qual que é o problema quando nós estamos no movimento da vítima? Nós não aceitamos o que o outro tem de diferente. Nós queremos colocar aquela pessoa na nossa caixa. E esse é o perigo, porque é muito bom ser quem você é. E o quem você é, às vezes, não vai ser o que o seu parceiro é. Então, às vezes, você vai ser desorganizada e ele vai ser super organizado. Só que, às vezes, você vai ter mais empatia e o outro já vai ser um pouco mais pavio curto. Às vezes, o outro é muito bom com números, graças a Deus. O meu parceiro é muito bom com números, porque eu não consigo fazer um cálculo de pão. Eu não consigo fazer um cálculo de pão. Então, quando você está na dor, você vai olhar uma pessoa que faz um cálculo rápido assim e você vai ter raiva daquela pessoa. Porque eu atendo muitas pessoas que fazem... porque a pessoa faz para me humilhar ou para me expor. Quando você está na vítima, é isso que você pensa. Quando você faz uma análise corporal, quando você se conhece, você vai olhar e falar, nossa, que legal que eu tô com essa pessoa que é melhor nisso do que eu. Nossa, entendeu? Eu passo isso o tempo todo. Eu também eu não tenho a habilidade de montar a apresentação. Eu sou excelente fazendo apresentação. Mas montar os slides, essas coisas, sou péssima. Graças a Deus, estou com uma pessoa agora que ele é minucioso, ele consegue... Então, é muito engraçado. Hoje eu falo, Mauri, eu tô com essa ideia aqui, joguei tudo aqui. Você consegue organizar e fazer isso ficar bonito? E ele pega lá em meia horinha, ele faz ficar tudo. Eu falo, cara, essa é a minha ideia, mas ficou sensacional. Complemento. Se você começar a olhar para o seu parceiro e observar, nossa, ele é bom nisso, eu não sou. Poxa, é meu complemento. Olha que legal. Ó, ele é bom aqui em tal coisa e eu já não sou. E vice-versa. Aí nós vamos permitindo que o outro exista. E todos nós nascemos para existir. E eu sempre gosto de falar isso. Se você não estiver vivendo a vida que Deus deu para você viver, você não está vivendo. Porque se você está vivendo em função do que o outro espera de você, do que o outro quer de você, você não está sendo você. Então, vamos lá. Se você não estiver sendo você, você é quem? O que você está fazendo aqui? Qual é o objetivo dessa sua jornada? Então, rindo das... Né? Hoje a gente pode rir da história que você falou da desorganização. A sua sogra conseguia ser extremamente organizada. Que maravilhoso que ela é assim. Só que você casou e você é essa pessoa. E aí o seu par tem que entender que você não é assim. E o que nós vamos fazer para resolver esse problema? E o casal tem que ter essa intimidade, que é o que você falou. Eu comecei a admitir que eu não era boa em apresentação, por exemplo. E nas relações? Você consegue sentar com seu par e falar assim... Eu lembro que eu tive essa conversa com o Maurício e falei assim, olha, é o seguinte, eu gosto de cozinhar.
mas eu não gosto de cozinhar todo dia. Uhum. Então, já vem sabendo que é isso. Mas Não espere, né? Não crie essa expectativa. Mas, olha só. Foram muitos anos de autoconhecimento e não estou nem perto de saber muito ainda sobre mim, mas a um ponto de... foi o mesmo medo que você teve. De chegar para ele e falar assim, olha aqui, eu sou essa pessoa, não sou perfeita e eu não vou mais me desgastar para ser perfeita, porque mãe tem que lavar, passar e cozinhar e tem que estar... Eu vou fazer essas coisas na medida que eu conseguir. Porque, às vezes, naquele dia eu vou ter mais coisas mais importantes para fazer. Mas foi um processo, Aline, eu diria para você que no meu primeiro casamento, ele sofreu bastante com essa minha necessidade de perfeição, que eu tinha que fazer tudo, tinha que estar tudo certo, tudo... Hoje eu consigo tranquilamente passar pela minha cozinha assim, tapando os olhos e não ver aquela louça e falar, não, eu não vou parar 1 hora agora para lavar essa louça, porque eu estou exausta. Reconhecer que o nível de perfeição às vezes não é alcançável. Não é alcançável todos os dias, entende? Mas para isso você precisa ter tanta intimidade consigo mesma a ponto de você conseguir chegar pro seu par e falar assim, olha, eu não quero arrumar essa casa hoje, porque... simplesmente eu não quero. E o seu par ser uma pessoa que olha pra você e fala, tá tudo bem. Então, não, vamos pedir uma comida? Vamos sentar aqui nesse sofá e ver bobeira na televisão. Então, acho que o autoconhecimento leva a gente para esse nível de relacionamento. Não só com os filhos, mas com o parceiro, com o colega de trabalho. Igual você falou, de chegar pro colega e falar assim, eu não sou boa nisso aqui. Ou chegar para um funcionário e falar, olha... isso aqui tá na tua mão porque eu não vou dar conta. Porque senão a gente fica tentando salvar o mundo, abraçar tudo. E aí, no fim do dia, na hora do banho, lá na oração que você vai fazer, você se sente não boa o suficiente. Nossa, tá não acabada, dei conta. né? Não é? E isso gera sentimentos negativos que vão te gerar problemas. Você sabe que a gente já falou disso, né? Sentimentos negativos que vão gerar problema de saúde, problema na sua vida financeira, problema nos seus relacionamentos. É tipo essa culpa, né? Sim. De você ficar vibrando na culpa. Não só a culpa. Por exemplo, no dia que, já que você abriu isso, o seu par te falou, olha aqui, tá toda essa bagunça, isso aqui é um problema seu. Além da culpa, você consegue identificar os sentimentos que passaram pela sua cabeça naquele dia? Raiva, tristeza, vergonha, sei lá. Vergonha, muita vergonha. Nossa, acho que eu fiquei muito envergonhada, principalmente pela minha forma de tratar a Rebeca. Então, arrependimento. Que mais? Eu realmente, assim, fiquei... não alcançar expectativas do outro, sabe? Tipo, uma decepção própria. Não, isso precisa nomear. Pensa, não alcançar a expectativa do outro tá dentro do quê? Da frustração? Eu acho que sim. Então, acho uma frustração muito essa é a forte. dificuldade que nós temos de identificar o que estamos sentindo. Acabou? Acabou. Não. Ele vai cortar isso? Não? Ok. Eu fiquei aqui, não é o meu celular. Não é o meu. Ok, pensa o seguinte. Imagina uma mulher que todos os dias, no fim do dia, ela se sinta frustrada, exaustão, tristeza por não ter feito as coisas do jeito certo, culpa por ter gritado com a filha, vergonha de ter ouvido isso do par. Enfim, vamos fazer a lista, o combo dos sentimentos negativos que estas situações trazem. Terrível. Eu vou ficar com esse conflito da vergonha, da tristeza, de todo esse combo negativo. São emoções que estão na baixa escala de Hawkes, né? Que a gente fala que a escala das emoções, elas têm um número. Então, de 0 a 1000, vergonha, tristeza, frustração, culpa, tá tudo abaixo de 60 Hz. Pensa, de 0 a 1000 tá abaixo de 60. O que isso significa, Ju? Você está vibrando baixo. E se eu fico constantemente vibrando baixo, o que vai acontecer comigo? Meu corpo vai adoecer fisicamente. Porque tem um conflito emocional não resolvido acontecendo. Esses conflitos acontecem no nosso cérebro e isso corresponde a uma parte do seu corpo, fisicamente falando. Se eu tenho um conflito ativo ali de culpa, eu vou desenvolver problemas de saúde. Às vezes, problemas de sistema imunológico, queda capilar. Na mulher, a culpa atinge drasticamente o sistema reprodutivo. Isso é comprovado pela medicina germânica. Dr. Hammer estudou isso. Então, todos esses conflitos que você não fala sobre e não resolve, eles precisam ir para algum lugar. E qual é o lugar? Físico.
Primeiro vai pro físico. É queda capilar, problema na pele, é psoríase, é candidíase, é infecção de urina, um monte de coisa. É nódulo no seio, não sei. Conflitos. Todos os conflitos têm uma explicação. Tu sabe disso, que você é minha cliente. E o que vai acontecendo? Depois começa a vir para as minhas relações. O conflito ativo, ele gera um comportamento físico. É isso que as pessoas não entendem. Nossa mente tem um corpo e não o contrário. Então, eu tenho um conflito ativo... Se eu começo a sentir que eu não sou boa o suficiente, eu penso todo dia, eu não sou boa o suficiente para esse marido, ele tá me criticando. Eu não sou boa o suficiente para essa filha, olha o que eu fiz. Eu começo a acreditar que eu não sou boa o suficiente. Lembra que a minha mente, repetidas vezes pensando isso, eu vou gerar uma crença, vou estabelecer uma crença de que eu não sou boa o suficiente. O que o meu corpo vai fazer? Ele só tem um jeito de responder. Agindo como alguém não boa o suficiente. Aí, tudo que eu vou fazer não é bom o suficiente. E não é porque eu não sou boa que eu tô pensando isso. Eu não estou sendo boa porque eu pensei antes. Então, começa tudo no pensamento. Então, vocês precisam estar atentos aos sentimentos de vocês. Então, você correu, sentiu tudo isso e correu e buscou ajuda. E quem não busca? Quem não busca vai começar a ter problema nas relações, na saúde, no ambiente de trabalho. Então, pensa, todos os problemas que você está tendo agora são resultados. Você está vendo ali o resultado? Ele é a ponta do iceberg. Embaixo dele tem várias camadas. Tem o quê? Tem o pensamento repetitivo, que geram palavras. As palavras que geram ações e reações. Porque o que o seu esposo falou, ele pensou 20 vezes antes. Depois ele foi e falou. E o que ele falou gerou uma reação. Graças a Deus, a sua foi boa. Mas tem gente que não tem uma boa reação. Só que tudo isso, no fundo, lá no fundo, tem um trauma instalado. Por exemplo, o medo de não ser bom o suficiente, que se instalou lá na sua infância. Então, às vezes, a gente só está olhando o resultado. Uma demissão que aconteceu, um dinheiro que não entra, um problema de saúde, um relacionamento que não dá certo. Isso são só o sintoma, diria assim. É o sintoma. Qual que é a raiz? Qual é a doença que está causando isso? É isso que as pessoas precisam buscar ajuda para isso. Às vezes eu penso assim, todo mundo pode ter uma febre. Se eu tiver um hospital com 10 pessoas com febre, não serão 10 diagnósticos iguais. Não serão. Cada um vai sair de lá com um diagnóstico e uma receita. Falar de padrão de comportamento é isso. A receita que serve para a Aline não necessariamente serve para a Ju, não serve para a Rebequinha. Entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Eu estou com um problema financeiro. A Aline também está com problema financeiro. A solução é alguém me ajudar a organizar meu financeiro. Opa, talvez não. Lembra da febre? Talvez o seu problema financeiro tenha um cunho emocional, um medo por trás. E talvez o meu tenha uma reação a algo de ruim que aconteceu. Eu fui lá, gastei. Então, assim, padrão de comportamento é diferente e nós precisamos respeitar isso. E quando nós aprendemos a respeitar isso primeiro em nós... Aí que nós vamos ter a facilidade de respeitar no outro, que é o que eu falei do casal. Todo mundo é bom em alguma coisa. E todo mundo é ruim em algumas coisas. Agora eu preciso pegar e fazer um paralelo. O Mauri é bom no quê e eu sou boa no quê? E juntos nós somos bons no quê? E aí a gente vai olhar e falar assim, cara, isso aqui vai dar muito certo. Isso aqui eu preciso melhorar. Ele vai melhorar se ele quiser. O problema da mulher controladora é que ela quer que seja do jeito dela, na hora dela, nos padrões dela, e aí ela vai pondo o parceiro na caixa dela, e aí a pessoa vai deixando de existir. Aí não vale mais a pena viver, né? Não. Aí é... Eu acho que essa parte do conhecimento da gente parar de olhar para o outro como se o outro tivesse que ser igual a gente e olhar para o outro com essa individualidade, eu lembro exatamente quando isso aconteceu e o quanto eu comecei a amar mais o Daniel, tipo, a admirar muito mais ele, quando eu parei de tentar fazer ele caber na minha caixinha, assim, foi surreal. Foi algo... consegue lembrar quantos anos demorou para isso acontecer? 6 anos de casada, né? Eu já estava com ele há 3 anos de namoro, mais 6 anos de casada. Pensa nisso. É uma evolução, né? Eu me divorciei, tem 10 anos. Então, agora eu estou em um relacionamento que eu tenho essas percepções. Espero que daqui 3, 4 anos eu tenha percepções melhores. Mas os parceiros anteriores
conheceram uma Juliana que não tinha essa percepção, né? Esse nível de exigência, de perfeição e tudo mais. E imagine, isso ainda é um problema. Imagine como não era antes. Meu Deus. Mas olha só, isso que é uma coisa importante das pessoas saberem. A evolução é um processo lento, às vezes, para algumas áreas da vida, algumas percepções. E já tem outras coisas que, quando a gente vira a chave, em 2 meses está tudo já diferente. Mas quando se trata lá do campo relacionamentos, ó, você falou, 6 anos para poder ter essa linha de raciocínio. Se estivermos aqui daqui 2 anos, você vai ter outra completamente diferente. Uma epifania, né? Então, assim, não se apressem em evoluir, em se conhecer. Comecem, porque isso vai trazer benefícios ao longo dos meses, dos anos, que você vai melhorando ali como pessoa. E a gente nunca tá pronto, né, Ju? Não, nunca. Graças a Deus. Porque quando você estiver pronto, você vai morrer. Você vai morrer. Então, a gente não tá querendo morrer agora, entendeu? Meu antigo terapeuta, ele falava isso. Ele falava... Porque eu falava, mas eu quero ser perfeita. Mas eu quero entregar perfeito. Mas eu quero não sei o que lá. Aí ele, tipo... Perfeito. Aí ele usava lá a termologia de onde veio, né? O perfeito, não sei o que lá e tal. É terminado. É finalizado. É do grego, não é? É. Então, se você tiver perfeita, você tá finalizada. Você acabou. Eu acabei, não ficou perfeito? Aí, eu também. Ah, moleque, olha isso. Olha, o seu está muito fofinho, muito rígido oral mesmo. Isso aqui é muito divertido, olha isso. Muito mais divertido do que esse. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando você receber pessoas aqui que têm TDAH, não inventa isso. Ah, para! Não, eu tô rindo aqui porque... Como que a pessoa... Depois eu vou olhar como que ficou a resposta dessas perguntas. Porque a probabilidade de a gente ter falado coisas aleatórias, que não foi o que você perguntou, é gigante. Porque, assim, eu não sei se eu estou fazendo flor, se eu estou respondendo a pergunta. Não, depois a gente corta o que não tiver... Não, é engraçado, tô falando porque... Não, falando de padrão de comportamento. Algumas coisas frustram as pessoas. Nós estamos realmente brincando sobre isso, mas... Porque nós temos autoconhecimento para brincar sobre isso. Mas algumas coisas realmente frustram as pessoas. Delas não conseguirem entregar o que o outro está entregando, como o outro está fazendo. E isso, no dia a dia, é tão desgastante. E eu gostaria muito que todo mundo tivesse acesso a autoconhecimento nesse nível, para saber que... Poxa, eu não vou ser boa em processos. Ou eu não vou ser boa em me comunicar. Ou eu não vou ser boa em criar, em negociar, enfim... Por favor, invistam em ser bons no que vocês já são e aprendam aquilo que vocês não são tão bons assim. Eu falo para os meus clientes, vou comprar curso, não sei o que. Eles falam, vou comprar curso. Peraí, vamos fazer primeiro sua análise corporal para você saber quais os cursos que você tem que comprar na vida. Por exemplo, alguém que tem dificuldade lá no gráfico de caracteres, tiver pouco do traço masoquista, de planejamento. O que é bom você comprar? Um curso de planejamento, foco e disciplina. Por quê? Porque essa não é a sua habilidade inata. Agora, imagine uma pessoa que já tem uma habilidade de comunicação gastando cursos e cursos e cursos para comunicação. Perdendo dinheiro, perdendo tempo. Então, o autoconhecimento tem que vir antes de você tomar decisões como o curso que você vai fazer, a faculdade, a empresa que tu vai abrir. Porque quando você vai abrir uma empresa, você já vai saber no que você é bom e no que você é falho. Por que eu tenho que saber isso, Ju? Porque aí você escolhe o sócio certo, o funcionário certo, para suprir aquela falha ali que você tenha. Então, nós hoje estamos aqui brincando. E foi legal. Foi bom saber que ainda existe uma menininha em mim aqui, tendo... Eu fico feliz, tô falando sério, eu fico feliz de ver isso aqui, porque isso é sinal de que eu curei minha criança interior a um ponto de permitir que ela apareça aqui enquanto estamos conversando. Em outros tempos... Eu ia querer ficar no nível da perfeição do que eu achava que você ia querer que eu entregasse. E eu não ia mergulhar profundamente, deixar algo natural acontecer. Então, curar a criança interior traz esse tipo de benefício. De você poder finalmente relaxar. Entendeu? Finalmente relaxar. Hoje em dia eu consigo também ter um pouco mais de liberdade com relação a isso. Mas também foi um processo... Sempre vai ser desafiador para pessoas que têm o nosso padrão de funcionamento. Desafiador não quer dizer impossível. Inclusive, quando eu tinha a Rebequinha pequenininha, eu lembro dela me pedindo para brincar de boneca e eu não conseguia.
Eu não conseguia Eu achar. não conseguia. Eu falava, gente, não Como? faz sentido nenhum eu sentar aqui e brincar. Sim. Olha, eu sei que estamos terminando e você abriu uma caixa muito profunda. Um dia a gente volta para falar sobre a criança interior, tá bom? Sim. Por que você abriu uma caixa profunda? Quando você não curou as feridas emocionais da sua criança e a maternidade acontece, você se depara com todas as suas crises, os seus traumas. Maternidade e paternidade, tá? Porque eu sei se vai ter homens assistindo. Quando você não pôde viver coisas ou não teve alguns conflitos resolvidos e a sua criança exige de você uma coisa que você não sabe o que fazer com aquilo. Eu, por exemplo, tive essa dificuldade com a minha filha, porque ela gostava de brincar de boneca e de imaginar coisas, teatro, essas coisas. Ela gostava de pôr fantasia, essas coisas. E isso me foi roubado na minha infância. Porque, como você sabe, eu sofri abuso sexual. Então, a minha infância foi roubada de mim diversas vezes. Então, ver a minha filha poder viver aquilo, mas eu não conseguia me conectar. Eu precisei resolver muitos conflitos para poder sentar com a minha filha e colocar uma roupinha no ursinho. Até hoje a gente ainda faz isso. Ela já tá grande, mas assim, até o ursinho dela lá tem um macacãozinho que era deles quando eram pequenos. A gente consegue jogar um jogo de tabuleiro, mas são os limites ali que a gente consegue ir. Por quê? Você não consegue entregar o que você não tem. E por isso o autoconhecimento é importante. Porque você começa a evoluir, perceber e destravar esse tipo de coisa. Então, uma coisa que não era tão fácil para mim, e isso eu agradeço a minha ex-sogra, porque ela me ensinou a brincar com os meus filhos. Porque ela foi uma mãe que brincava muito com os filhos dela. E eu tive uma mãe que não brincava com os filhos. Então, os meninos contavam, né? O meu ex-marido contava a história da mãe, que a mãe brincava, contava história e tal, não sei o quê. E ele lembrava das musiquinhas que a mãe inventava e tal. Ele cantava pro meu filho também. E eu lembro de falar para ele, eu quero ter isso e isso aqui da minha mãe, e eu quero ter isso e isso aqui da sua mãe, quando eu tiver meus filhos. Legal. E ela me ensinou isso, essa leveza que, de tempos em tempos, ainda era difícil destravar, mas eu olhava e falava assim, minha filha futuramente vai lembrar que eu deixei ela colocar uma roupa de sereia e passar o dia inteiro na sala sem poder se movimentar, porque estava com uma saia de sereia. E até hoje a gente ri disso, ela olha a foto bonitinha, mas eu precisei olhar para uma mulher que fazia isso com leveza e falar, eu quero ser assim, isso aqui é legal. Que é o que eu te falei, de permitir que as pessoas sejam boas no que elas são boas. Às vezes a gente olha para uma sogra, uma ex-sogra, uma coisa e fala, às vezes a pessoa é do mal, não sei o quê. Será que ela é do mal em tudo, em todos os quesitos? Será? Sempre tem alguma coisa para você aprender com ela. Sempre tem alguma coisa. E os filhos vêm para nos ensinar o que nós não olhamos, o que a gente ainda não resolveu e o que está resolvido. O filho traz isso pra gente. Poxa, isso aqui tá resolvido, legal. E tem coisas que você olha e fala assim, nossa, isso aqui ainda não é fácil para mim. Por exemplo, meu filho, tranquilamente, hoje em dia, olha para mim ou para qualquer pessoa e fala, não quero. Não vou fazer. Imagina que a gente podia falar não. Isso de vez em quando ainda me pega. Tipo... É a crença de, não, criança não tem querer. Minha mãe me ensinou que criança não tem querer. Seus pais te ensinaram isso? Sim. E a liberdade de falar sem se importar de explicar para outra pessoa. Isso ainda me pega um pouco. Eu ainda tenho que trabalhar isso em mim. Mas é porque tá lá no seu padrão de funcionamento. Sim. A necessidade de validação. Exato. Então, tipo, eu vou falar para a pessoa um não. Eu tenho que explicar para a pessoa. Não. Olha, fulano, isso daqui, assim, assado, funciona assim, assado, tal. Então, hoje não vai dar pra gente dar continuidade, não sei o que lá. Mas, peraí, eu podia só ter falado, não, tá bom. A Alice, a do meio, ela tem uma facilidade, assim, tranquila. Ela deve ser dos traços racionais. Não, ela dá uma olhada assim, ela fala, não quero. Mas por quê? Porque eu não quero. E aí, filha, é assim que você fala? Sabe? Já vem na hora, assim. Tipo, filha, esse aqui precisa de um podcast só para isso. Só para isso. Porque são várias caixas. Desde perceber que nós estamos acertando em permitir que os nossos filhos existam e digam que é fácil ou não para eles, né? Se posicionem. Junto com aquele limite que eu falei para você que eu sou amiga mãe ou eu sou mãe amiga? Ou eu sou mãe? Que existem essas confusões. Sim. Então, quais são os limites, até onde a gente pode ir dando essas permissões? Nossa, eu já imagino um podcast com isso. Então, você que é mãe e tiver as suas dúvidas, você
coloque as suas perguntas pra gente lá no Instagram, pra gente usar aqui no nosso próximo podcast. Por quê? Eu acho que toda mãe tem esse monte de questionamento e tudo mais, porque não tem um manual de instruções. A gente tem filhos trazendo um monte de lições pra gente diariamente. E a gente tem que olhar pra gente mesmo, tem que olhar pro nosso filho que tá, né, mostrando a gente. Enfim, né? É esse turbilhão de coisas que a gente precisa aprender. E eu super topo, Ju. Eu acho que é um super tema, é muito importante. E lembrando, falando de ferida emocional, a sua ferida emocional vai causar feridas emocionais no seu filho. E a sua ferida emocional vai te atrapalhar a maternar. Por exemplo, uma mãe que se sentiu muito abandonada a infância inteira, ela vai ter um excesso de cuidado, de atenção e de presença, porque ela acha que é isso que o filho dela precisa. E aí, por conta de não curar a minha ferida emocional do abandono, eu vou lá e exagero com os meus filhos. Aí eles perdem os limites, porque aí eles não respeitam o meu tempo. Ele não respeita o seu tempo de trabalho, ele não respeita o seu relacionamento com o seu marido, ele não respeita o seu espaço, porque você dá muito, 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 porque você recebeu pouco. E isso não está resolvido. Então, é muito... Quem sofreu rejeição, não, eu tenho que incluir meu filho em tudo, eu tenho que... E isso vai distorcendo a referência, a construção do caráter desse filho. Porque aí eu começo a projetar as minhas feridas que eu não resolvi, eu quero resolver no meu filho, e aí eu vou fazendo o que é aquilo que eu te falei? Impedindo o meu filho de existir na própria vida dele. Porque eu quero que ele atenda a minha expectativa, eu quero que ele pense como eu pensei, eu quero que ele faça como eu quero que ele tenha o que eu não tive, e por aí. Eu olho assim, minha vida. Se eu dar para meus filhos o que eu não tive, para mim é fácil, porque eu não tive quase nada. Agora, imagina pais que tiveram muitas coisas e eles têm que superar todas as expectativas. Será que seu filho precisa de tudo isso mesmo? Você já perguntou pro seu filho se ele quer colo o tempo todo? Você já perguntou pro seu filho se ele quer conversar o tempo todo? Se ele quer todos esses presentes ou se ele prefere sentar e conversar? Nós não olhamos pro outro para perguntar: o que você gosta? O que você quer? Nós não olhamos, porque a gente quer dar o que a gente não teve, entendeu? Eu achava isso, que meus filhos queriam um quarto, queriam uma cama, eles queriam... Porque foram coisas que eu não tive. Não, minha filha queria sentar comigo e jogar... Esqueci o nome do jogo. Jogo da velha. Eu gosto de jogar jogo da velha, mãe. Entendeu? Meu filho, ele quer sentar e tocar o violão lá, mostrar pra mim o que ele tocou, quer mostrar... E isso, ele tá feliz com isso. E eu olho e falo: meu Deus, achei que eles queriam esse apartamento, que eles queriam esse carro, que eles... Não! Eles querem sentar e dar risada com a cachorra. Eles querem... Entendeu? Mas e quantos anos demorou? Meu filho tá com 15 anos, minha filha tá com 13. Quantos anos demorou pra eu perceber que eles não queriam as mesmas coisas que eu queria? Eu tive também uma conversa com a Alice uma vez. E foi uma conversa, assim, muito tranquila. A Alice, pra eu ter uma conversa tranquila com ela, a gente tem que estar sozinhas. Se estiver na frente de mais pessoas, ela vai querer demonstrar algo diferente daquilo que realmente ela é. E aí, a gente sentou pra gente conversar. Eu comecei a trocar ideia com ela. Eu falei assim: filha, qual foi a vez que você mais se sentiu amada pela mamãe? E eu imaginei que era quando ela tinha ganhado alguns brinquedos que ela já tinha pedido e tudo mais e tal. Aí ela falou: mãe, aquela vez que a gente foi num café, e a gente sentou. E ela ficou num caderninho dela, cor-de-rosa. Eu tinha comprado um caderninho pra ela. E a gente ficou conversando e ela ficou anotando algumas coisas nesse caderninho. Ficou me mostrando algumas anotações que ela estava fazendo, tipo, planejando algumas ideias e tal. E eu fiquei totalmente voltada para ela, somente para ela. Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Aí ela falou: nossa, mamãe, aquele dia foi muito legal. Aí você vai pensar, o custo foi mínimo, né? Foi. Sim, tem mas nada a ver. Mas o que é mais valioso do que o tempo? Eu vou até deixar essa frase aqui, é uma frase que eu gosto muito, que eu uso desde que eu era missionária e ministrava na igreja. Que qualquer pessoa que doe o seu tempo a alguém é digno de ser lembrado. Qualquer pessoa que doe seu tempo para alguém é digno de ser lembrado. Porque o tempo é o bem mais precioso, principalmente nos tempos atuais. É o bem mais precioso que você tem. Então, assim, sentar no sofá de 20 mil, você poder sentar nesse sofá e rir com o seu filho, com o seu marido, com o seu cachorro,
é mais importante do que ter um sofá de 20 mil na sala. Às vezes você... Eu tô falando de 20 mil, porque realmente a gente foi ver um sofá que era 40 mil reais. A gente falou, gente, quem dá 40 mil reais no sofá? Depois eu falei assim, nossa, espero um dia poder comprar um sofá de 40 mil reais. Mas assim, pensando nisso. Você vai comprar um sofá de 40 mil, 20 mil. Mas você senta lá no seu sofá? Ou você tá sempre corrido eu fico pensando nisso nas casas. Por exemplo, a gente tá vendo casa agora. E aí tem casa com piscina. Várias casas com piscina. Eu tipo, nossa, muito legal a casa com piscina. Mas quantas pessoas que eu conheço não usa tem casa com piscina e não usa piscina, tipo, há meses. Não coloca a piscina para jogo. Sim. Então, tipo, ter a piscina é mais importante do que você usar aquilo, tipo, compartilhar isso com as pessoas. Precisamos, né, ter essas percepções para começar a ver o que realmente importa. E você falou isso, eu e o Maurício ficamos, sei lá, 3 meses enlouquecidos procurando um apartamento que tivesse piscina, quadra, não sei o quê, academia, não sei o quê. Eles descem uma vez por mês na piscina. Nós 2 usamos a academia uma vez. E nós surtamos. Se a gente olhar para trás, nós surtamos para achar um apartamento que envolvesse todas as nossas necessidades. E hoje a gente olha e fala assim, nossa, nunca mais. Da próxima vez vai alugar o apartamento, vai comprar um apartamento que não tem piscina, que não tem nada, que se quiser vai num clube. E a gente ri disso porque assim, nós nos estressamos. Porque a gente queria achar o apartamento perfeito. Eles usam, eles ficam felizes na piscina, eles gostam quando tá calor. Sim, é ótimo, maravilhoso. Mas não é o que eles mais usam na casa, no apartamento. E a gente dá risada porque nós pensamos em um apartamento que coubesse todo mundo, que tivesse a sala ampla, isso e não sei o quê. E todo mundo fica embolado na cozinha. Todo mundo chega com os amigos, todo mundo fica socado na cozinha, que só tem 4 cadeiras. A gente fala, por quê que a gente pegou esse apartamento com toda essa amplitude? Que bom que eles têm essa possibilidade de ficar tudo juntinho, Sim, né? E é isso que eu falo. Chega num momento que você olha e fala assim, que bom que eles querem estar tudo aqui colado na gente enquanto a gente está fazendo as coisas, rindo e tal. Mas aí nós chegamos à percepção de que, às vezes, o que você pensa que é o que mais importa, que você tem que se desgastar, se matar, não é o que mais importa. Exato. Entendeu? Que é o que eu falei. Não, um quarto para cada filho. Porque eu e o Maurício juntos temos 4 filhos e mais uma cachorra. Então, foi desafiador encontrar um apartamento que coubesse todo mundo. Só que aí, do nada, quando a gente vai olhar, tá todos os filhos em um quarto só, em volta da mesma televisão. E a gente fala, pra que tudo isso de quarto? Então, às vezes a gente dá risada dessas coisas, mas é uma percepção que você só tem depois que você tem acesso àquilo que você achava que era o mais importante da vida. Entendeu? Então, bora descobrir em exercícios, em um processo terapêutico, em uma mentoria, o que realmente é importante para você. Tem pessoas que é a convivência, tem pessoas que é a beleza, tem pessoas que é o status, tem pessoas que não, só quero um canto para me isolar. Descubra quem é você, porque aí vai ficar mais fácil tomar decisões simples, assim como comprar um apartamento. Ao invés de ficar quebrando a cabeça. Quebrando a cabeça, exatamente. É isso. Bom, pessoal, acho que esse episódio está chegando ao fim. Fica aí com os resultados. A gente é uma pessoa perfeccionista, uma pessoa extremamente lúdica, liberta e divertida. E foi muito divertido hoje, eu gostei demais. Espero que vocês gostem. Espero te ver aqui mais vezes, Jo, porque foi muito legal. É muito terapêutico sempre estar falando com você. É de muito aprendizado. E espero que, assim como eu, vocês tenham aproveitado muito. Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.